capítulo 35, ele faz um contraste com o 34, que nos fala de Edom, que é o destino dos incrédulos, é o destino dos que rejeitam. E o 35, ele começa com uma palavra significativa, porque ele começa com a palavra deserto, e faz pensar em João Batista, porque quando João Batista veio anunciar a chegada do Messias e Rei, ele veio fazer isso no deserto. Ele veio pregar no deserto. Ele era a voz do que clama no deserto. E o deserto era a condição que em que Israel estava quando o seu Messias chegou aqui. E quando João Batista anuncia, então, o reino e a chegada do rei, obviamente João Batista, o testemunho de João é rejeitado, o testemunho do próprio Messias é rejeitado, mas ainda assim o Senhor dá a eles uma amostra do que seria o reino. Quando ele multiplica os pães e os peixes, quando ele causa pesca abundante, quando ele cura coxos, cegos, aqui no versículo 5. Versículo 3, confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques e em mananciais, a terra sedenta em mananciais de águas. O Senhor fez isso quando ele esteve aqui. Ele deu uma amostra do que seria o reino, desde que Israel aceitasse o seu rei, o que eles obviamente não fizeram. Até quando ele começa o seu ministério lendo aquela passagem de Isaías, eu creio que era, na sinagoga, ele lê até uma certa parte, que era a parte de bênção. Ele não lê o final da profecia, que falava de juízo. Porque ele estava aqui para a bênção do povo de Israel, mas o povo iria rejeitá-lo, então ele voltaria com juízo, que é o que ele faz aqui, nos capítulos anteriores que nós vimos, né? E vai então se cumprir aqui aquilo que João Batista havia previsto, ou havia anunciado, o reino. Quando João aparece, existe uma dúvida até se João seria realmente o Elias que havia de vir. Porque quando perguntam para João, os fariseus perguntam para João se ele era o Elias, ele fala não sou. Mas o Senhor fala que ele era o Elias que havia de vir. E em Mateus capítulo 11, versículo 7, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente são nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que dentre entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na realidade, João Batista era sim o Elias que havia de vir, mas apenas para aqueles que davam crédito. Para os que não davam crédito, isto é, para os fariseus, ele não era o Elias que havia de vir. É interessante essa colocação do Evangelho, porque no momento João fala que não é o Elias, e depois o Senhor fala que é o Elias. Mas por quê? Para os que dariam crédito.
E aqui também, quando o Senhor volta para esse deserto, ele vem agora literalmente transformar esse deserto. E transformar em alegria, em gozo, e trazendo juízo para os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, e trazendo gozo e alegria e abundância, fartura e prosperidade para aqueles que esperaram o Senhor, para aqueles que aguardaram Ele e o aceitaram como o Messias e Rei de Israel. Nos capítulos anteriores, até o 34, vinha se tratando dos juízos que Deus exerceria sobre as nações, vai exercer sobre as nações, né? Mas já descrevendo essa época, que é a tribulação, o período de tribulação. E agora o capítulo 35 fala das bênçãos, né? E do que vai ocorrer após todo esse juízo, né? É o povo, no versículo 10, os resgatados do Senhor, que estarão ali então reinando com ele, e as nações, a paz ali já existindo, né, e as nações vindo trazer as suas ofertas, reconhecendo o rei que reina sobre todos os reis. É interessante que nesse capítulo fala desse versículo 3, ele vai ser citado em Hebreus, praticamente as mesmas palavras, né, o mesmo sentido. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Em Hebreus 12, quando está falando sobre a disciplina, o Senhor disciplinando aqueles que ama, o versículo 12 do capítulo 12 de Hebreus fala isso. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Eu creio que em referência, em Hebreus fala a aplicação do Senhor corrigindo a quem ama e tudo. Mas em Isaías, isso está em conexão com a disciplina ou a correção que o povo de Israel teve que passar. Porque na realidade, não é só aqueles rebeldes que sofreram juízo tudo. O próprio remanescente teve que sofrer para ser corrigido, né? Apesar de ser um remanescente fiel, mas ele também teve que passar por correções e aprender com todo o sofrimento que teve. E, diga-se de passagem, sofrimentos esses na tribulação, no Novo Testamento fala que nunca houve sofrimento como esse que vai passar durante esse período de tribulação. E o remanescente está naquele meio, sofrendo toda a perseguição dos seus próprios irmãos judeus, né, que são rebeldes e que matam, inclusive, vai morrer muitos como mártires mesmo desse período, né? Mas isso é para correção. E é interessante que toda vez que há correção, o Senhor termina depois confortando. Estabelecei os joelhos trôpegos, as mãos cansadas e os joelhos trôpegos, porque toda correção, no momento da correção, não é de alegria, não é? A gente sofre quando está sendo corrigido, mas depois produz um fruto de louvor a Deus. E é o que nós vemos aqui, as nações louvando a Deus, a própria terra exultando a Deus, florescendo, dando água onde era deserto, e toda a criação de Deus exaltando esse momento de júbilo em que o Senhor, após a correção, então dá conforto e coloca num lugar de paz, né? É interessante a gente ler, o Mário mencionou o Senhor Jesus lendo Isaías na sinagoga, né? E depois interrompeu a leitura e falar, hoje se cumpriu. Vamos ver aí, Lucas 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos,
e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Isaías 61 é o que ele está mencionando aqui. A passagem que ele leu foi Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele parou, mas continuava. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e tal. E essa foi a falha, uma das razões por que Israel rejeitou seu Messias. Porque eles esperavam alguém que viesse com vingança para libertar eles do jugo que eles estavam sobre os romanos. E ele vem e não faz nada disso. Como rei, ele não estava tomando a posição de alguém que ia pegar da espada e sair e levantar a multidão atrás dele e falar: vamos lutar contra esses romanos. Ele não estava fazendo isso. Então eles ficaram como que querendo a segunda parte sem passar pela primeira. E o Senhor estava querendo dizer para eles: hoje se cumpriu essa escritura. O resto vai cumprir esse dia de vingança, que seria o que nós lemos em Isaías 31 a 34, né? E é interessante que não é só dizer que os príncipes, os sacerdotes, os principais, os escribas que tinham essa ideia. Se eu não me engano, até menciona isso os dois que estavam caminhando no caminho de Emaús. Eles falam isso para o Senhor. Vamos ler lá em Lucas 24, versículo 21. Depois, quem quiser ler o contexto, né? Mas eles estavam os dois andando tristes, né? Porque o Senhor tinha morrido, tinham crucificado, e o Senhor aborda eles: por que vocês estão assim, né? Ele fala, 21, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles também tinham, sabemos, esses discípulos do Senhor tinham a mesma esperança que Ele fosse remir Israel naquele momento. Certamente Ele iria se fosse aceito pelo povo, mas o povo não estava entendendo que não era o dia de libertação de Israel. Primeiro Ele iria trazer para Israel, curar os cegos, fazer os coxos andarem, os surdos ouvirem. Ele ia trazer conforto a esse povo sofrendo por sua própria desobediência. O povo tinha desobedecido, por isso que eles passavam por tudo isso. Deus nunca teve em seus planos fazer com que Israel sofresse tudo isso. Eles sofriam porque eles tinham sido idólatras, depois abandonaram a idolatria, agora eram pessoas que fizeram uma religiosidade que tinham, né, os fariseus e os escribas, que se achavam mais excelentes do que o resto dos homens, e esse farisaísmo que foi o que afastou-os de entenderem qual era a razão do Senhor ter vindo assim nesse momento, naquele momento que estava ali, curando, se compadecendo, e não em vingança e julgando. Isso Ele vai fazer no futuro, mas não naquele momento. Naquele momento, Ele falou: hoje é o dia aceitável. Esse era o dia em que Ele estava ali. O irmão, ele escreve, fazendo um comentário, abordando o lado profético do livro de Isaías. Ele divide, faz 7 divisões. E hoje nós estamos terminando a 3ª divisão. Nas 3 primeiras, a primeira divisão foi de 1 a 12, que falava dos juízos e as bênçãos de Israel, coisas para a gente meditar. Eu estou falando
não como quem conhece, mas como quem leu e tem pensado sobre isso. Não que eu entenda perfeitamente isso, tem coisas difíceis de nós entendermos isso, mas são coisas que ele menciona, e uma pessoa que meditou muito sobre o livro de Isaías. A segunda divisão, que começa no capítulo 13 e vai até o 27, ele aborda os juízos e as bênçãos dos gentios. Então, a primeira parte, juízos e bênçãos de Israel, relacionados a Israel. De 13 a 27, que é a divisão 2, que é a segunda divisão, ele fala dos juízos e bênçãos dos gentios. Essa terceira divisão que nós começamos a ler, que começou no 28, ela vem abordando os ais. Então, no 28 fala Ai, no capítulo 28, e vem falando os ais, por exemplo, aqui no capítulo 28 fala de Efraim, 29 fala o ai de Ariel, no 30 vai falar do ai aos filhos rebeldes, 31 o Egito, 32 ele já vai abordar o milênio, mas no 33 seriam os últimos dois grandes atos de juízo, o 33 e o 34, como nós já vimos. Ele fala da destruição dos exércitos de Gog. E no 35 começa então a falar do milênio. Todas essas três partes, se eu estou pensando certo, essas divisões, essas três divisões, elas terminam com o milênio. Mesmo na primeira parte, o 11 e o 12 está falando do milênio. A segunda parte também. E essa terceira parte, no capítulo 35, essa terceira divisão, ela vai falar do milênio novamente. As divisões posteriores, 4, 5, 6 e 7, elas não vão abordar propriamente da mesma maneira. Mas é interessante nós termos isso em vista, que agora no capítulo 35, profeticamente, ele está falando do milênio. E essas coisas, como foram mencionadas, as curas, esses cegos, né, no versículo 5, como foi mencionado, que o Senhor fez, nós vamos ver também a ausência daquilo que o pecado arruinou nesse reino milenial. Isso é um assunto importante que nós estamos aprendendo, os irmãos têm nos ensinado, e algumas coisas nós temos compartilhado também. Então, além disso, ele é mencionado aqui, esse caminho santo, no versículo 8. Até numa reunião, um irmão pergunta que, ele fala que seria um caminho de norte a sul, porque ele fala da Síria ao Egito, né? Vamos ler, eu acho que é 19, né? Isaías 19. Quando ele fala 19 e 23, que vai haver essas estradas que vão levar as nações a Jerusalém. Porque num primeiro momento fala daqueles que retornarão, né, das 10 tribos também, que utilizarão esse caminho, né, para voltar a Jerusalém. Mas depois os povos terão que subir a Jerusalém para adoração. Então aqui no capítulo 19 de Isaías, versículo 23, naquele dia haverá a estrada do Egito, do sul, até a Síria, que é o norte. E os assírios virão ao Egito, e os egípcios virão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Isso foi mencionado semana passada, inclusive, que as bênçãos, apesar do Egito ter sido uma vara para os israelitas, e os assírios também, eles vão ter um lugar de proeminência nesse milênio. Não sei qual é a abrangência disso, mas a gente vê, por exemplo, no versículo 24 de próprio Isaías 19, ele fala: naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Então,
não somente os israelitas vão ser abençoados, mas eles vão ser um canal de bênção às nações que subirão para apresentar a adoração em Jerusalém. Então, voltando lá no capítulo 35, o irmão menciona esse caminho numa reunião, até eu acho que o Heinz Brinkman menciona numa reunião, isso daqui é capítulo 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho que se chamará o caminho santo, ou o caminho da santidade. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. E eu estava procurando, não achei agora aqui. Mas Ezequiel, eu não sei se lá por volta de 40 ou 30 e pouco, ele fala de outra, num certo sentido, de outra estrada que vem do Oriente ao Ocidente. Então, até o Bruce Anson, numa reunião, ele fala que no mínimo terão essas duas estradas, do sul ao norte, do Egito à Síria, ou da Síria ao Egito, e outra do Oriente ao Ocidente, que nós vemos lá em Ezequiel também, onde as nações terão que adorar. E ali no versículo 9, ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele nesse caminho. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Até na versão do Darwin ele põe, eu acho que cantando. Gostei de ler cantando também. Claro, júbilo, né? Pela alegria, mas gostei do Darwin cantando. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é, por assim dizer, a atmosfera do milênio. Então eles não vão ter que temer, literalmente, esses animais nesse caminho, ou nesses caminhos. Nesse primeiro momento, como foi mencionado, são esses remidos, né, que voltarão, mas pensando na bênção que vai ser esse reino de justiça, o Senhor reinando, pensando assim, aquele que foi crucificado. O Senhor Jesus foi crucificado, né? Mas graças a Deus nós sabemos, e o sangue dele nos purifica de todo pecado, nós somos remidos pelo sangue dele. Então é esse homem que vai reinar no reino de justiça. E aqui é essa atmosfera de alegria, de bênção. Aquilo que o pecado arruinou não vai ter, por assim dizer, vez. Não que o pecado não vai existir, como os irmãos já mencionaram várias vezes, reforçando que o pecado será julgado a cada manhã, mas aquilo que vai ser exteriorizado, né? E depois, no final desses 1000 anos, nós temos ouvido também o Satanás a ser solto e reunirá um grande exército para combater contra o Senhor e seus anjos, e eles serão, os seus santos, e serão derrotados. Então, esse capítulo, tratando mais disso, sabe, do reino milenial, do Senhor reinando, um reino de justiça, aquilo, por assim dizer, aquilo que foi colocado nas mãos de Adão, e ele falhou, agora nas mãos desse homem em quem Deus tem prazer. Vamos ler esse versículo. Quando os anjos vêm, Mateus, quando nasce o Senhor, deixa eu ver se ele está em Mateus mesmo. Aquele que fala boa vontade. Lucas 2, obrigado, irmão. Estava meditando essa semana sobre isso aqui. Lucas 2, versículo 14. Lucas 2, 14. Evangelho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra,
boa vontade para com os homens, ou bom prazer, ou deleite em homens. Nesse sentido, né? Agora Deus tinha prazer, podia ter prazer num homem, o Senhor Jesus, que estava nascendo ali, os anos estavam falando. Né? Então é esse homem em quem Deus tem prazer, que vai julgar como filho do homem, que vai exercer o juízo de Deus. Nós vemos algumas vezes essa indignação que é tratada várias vezes no livro de Isaías. Então, é esse homem que agora está reinando todo esse reino de paz, em consequência da justiça reinando, né? Então é bom nós atentarmos também para esse aspecto do capítulo 35, que finaliza então essa terceira parte, porque essa divisão 3, porque a divisão 4 vai ser algo histórico, que nós vamos ver em 2 Reis, desde o capítulo 18, 13 até o 20, 19, que vai ser algo mais histórico. E depois vai entrar na divisão 5, como o irmão faz, sobre um outro aspecto também.